Bora, Fê, com as últimas informações aí de Corinthians e Santos, hoje às 9h30 com o Rodrigo Vessone atualizando as últimas do Timão, e também tem ele comentando sobre a denúncia oficial ao André Sanches. Se liga só na piada da defesa do Andrés, hein? Liga só, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Já comenta o seu palpite nos comentários. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos colocar na tela aí os prováveis Santos e Corinthians. A gente vai fazer um cara a cara aqui hoje, hein? Tá, olha lá. Temos... O Santos vai com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar ou Souza, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Barreal, Zé Rafael, Rollheiser e Lautaro Dias e Guilherme. Isso, quando você olha no papel, é um time ok, né? É. Não é um time ruim, não. Mas ponto Não é pra que estar é bom, antipeno, sei lá, uma posição acima do Z4. É? É. E o Corinthians? É o Z5. É isso mesmo? O Corinthians versus a Felipe Longo, Choca, Gustavo Henrique e Angileri, Raniel e Maicon, Mateuzinho, Hugo ou Kaká. Kaká, é? É, a história é basicamente... Midon, Guinegão e Yuri Alberto. Vamos lá. A história é a seguinte. Se o Kaká for pra zaga, o Angileri vai pra ala. Por isso que tá ali e o Hugo sai do time. Se ele for com o Hugo na ala esquerda, o Kaká não precisa entrar, o Angileri continua como zagueiro, como tá no campinho. Daí os outros dois volantes, o Bidon de 10, na frente Guinegão e Roberto. No banco, o Memphis e o Garro devem começar a partida no banco de reservas. O Memphis por estar voltando lá da Europa e o Garro pelo tempo que ficou parado por conta da panturrilha. Ou são 6 jogadores fora, o Bidu suspenso, o Hugo Souza suspenso e viajando, e mais o Carrilho ainda machucado. Martins sumiu. E o Martins sumido. E o André Ramalho também ainda em transição. Mas eu acho que contra o Atlético praticamente todo mundo fica à disposição, a não ser que alguém tome o cartão hoje. A curiosidade que fica, o Santos soltou a lista de relacionados e ele meio que deu uma destacada na arte, quem era menino da Vila. Sim. São 6 meninos da Vila entre os relacionados. O Corinthians tem 12 jogadores da base dos 24. E se você contar o Michael, que já tem 27, mas nasceu no clube, são 13 de 24 meninos que foram relacionados e estarão na Vila Belmiro. É um número bem que chama atenção, né? Metade sendo ocupado aí por garotos. Corinthians precisando vencer para poder ter uma pontuação minimamente tranquila para poder depois jogar a Copa do Brasil em paz. Aliás, a CBF soltou agora há pouco a data, dia 22, quarta que vem, sorteio dos mandos, e como vai estar perto, ela não vai fazer aquela coisa de sorteio da semi e sorteio da final. Numa pancada só, os 2 sorteios. Então já vai saber quem passar de Corinthians e Cruzeiro, quem manda, e depois se faz a final em caso ou não. E a mesma coisa acontece do outro lado, Vasco e Fluminense, quarta-feira, 5 da tarde, na sede da CBF, vai ter o anúncio dos sorteios. Certo. Os números, os últimos 5 jogos entre Corinthians e Santos, olho na tela. E Dorival fora do banco de novo, hein, que ele cumpre o 2º jogo de suspensão. 3 vitórias do Corinthians, 1 do Santos, 1 empate, aproveitamento de 67% contra 27,1% do Santos. É uma diferença bastante relevante, hein, Fessa? Nos 3 jogos do ano, tudo bem que os 3 foram na Neoquímica Arena e Itaquera, o Corinthians ganhou os 3. Então é a 4ª oportunidade que as duas equipes se enfrentam. Em brasileiros, o Corinthians não perde desde a pandemia do Santos, já são 7 jogos sem perder do Santos em Campeonato Brasileiro, seja em Itaquera ou na Vila Belmiro. Então é um Corinthians aí que vai indo bem até então com o Santos. O Yuri Alberto sempre fazendo muito gol, né? Você vê qualquer santista falando, lá vem esse cara de novo, lá vem esse cara de novo. Ele tem números muito altos de gols contra o Santos, contra o Inter também, suas 2 ex-equipes, ele tem um número muito alto de gols. Então é uma esperança do torcedor corintiano. O Guinegão está muito bem também. E o Memphis estará no banco. Estou imaginando que ele vai suportar ali jogar uma meia hora depois para o 2º tempo. E aí sim, todo mundo ficando à disposição em casa, sábado contra o Atlético Mineiro em casa. Você acha que o Memphis vai jogar? Eu acho que não, hein? Agora já tá meio claro, né? Eu acho que... Depois da chiadeira, né? Eu acho que tem a chiadeira. O Memphis, né?
na volta da outra data FIFA. né? sim. Lembra? Mas, na verdade, ele não vai jogar porque o Guinegão tá melhor que ele fisicamente hoje, para jogar. Hoje, acho que se o... eu quero jogar, professor. O Dorival, com todo respeito, você começa no banco, porque estamos treinando a semana inteira e o negócio tá dando certo. Vocês viram a declaração do Raikkonen sobre o Memphis? Não. Ele falou o seguinte: o Memphis é legal, faz muito gol e tal, mas é um jogador que faz poucos gols importantes. Ele é o maior artilheiro da história da seleção holandesa. O Versa vai mandar o Raika pra aquele lugar, hein? É porque... Mas é que aí... Ele pensou. Peraí, Ele não pôde falar, mas ele pensou. Ele ia falar. Não, mas vocês me deixaram eu falar. Chegou aqui, ó. A questão é... E voltou. Quais são os jogos importantes que a Holanda participou? Essa é a minha... tem que colocar o contexto do time nessa história. Ela foi pra o quê? Uma final de Copa? Não foi. Ela, entendeu? O que ele considera... Que foi não, mas destaque numa Eurocopa que ele... Então, o que ela ganhou, a Holanda considera? ganhou. Sei lá, uma semifinal de Tá Eurocopa? babando, Ele precisa fazer a diferença? A minha questão é essa, porque a seleção da Holanda não é uma seleção vencedora por essência, ou é? Não é. Mas tá sempre na... Ela tá sempre- Nesse contexto, normalmente acontece jogadores dessa geração anterior, aliás, baita geração da Holanda, Gullit, Rijkaard, Van Basten, etc. Eles jogavam menos partidas pelas seleções do que os caras atuais. Todos os caras atuais vão bater recordes de gol. Isso. Todos. Neymar passou Pelé. Neymar tal, passou né? Pelé, né? Então acho que talvez ele tenha... O Neymar também não fez tantos gols importantes, se você for pensar. Importantes, né? Mas passou o Pelé e tal. Sim, Passou o pode ser Pelé. que seja um pouco isso. É. E tem aquela coisa dos ex-jogadores. É claro que não são todos, obviamente. Não estou falando que são Tipo, todos. advogar em causa própria, né? Porque, por exemplo, você não vê aquela brincadeira do Vampeta? Eu torço sempre contra, porque eu sou o último campeão do mundo. Sim. Daqui a pouco pinto X aí, vão esquecer de mim. Então, a brincadeira dele talvez é um pouco isso dos ex-jogadores, de que vão sempre ter um olhar meio, sei lá, enviesado ali com os atuais representantes da seleção também, né? Agora, Becker tá solicitando que eu devolva a flanela ao ombro do... Laranja. Põe Põe a laranjinha aí. Agora, o Garro fica no banco também. Porque é voltando de panturrilha, né? Então já são, acho que mais de 15 dias, 20 dias pelo menos fora. Faz até um pouco sentido voltar, ganha alguns minutos, vai ganhando minuto de novo. É assim que o jogador normalmente está voltando. Quase ninguém volta do nada e titular. É muito difícil isso acontecer. Então é mais uma questão dessa. Esse jogo, ele é parecido, Massa, Sim. com o Galo e Cruzeiro. Porque é um jogo que interessa muito para um time e nada para o outro, praticamente. No caso do Galo, por circunstâncias diferentes. O Galo está lá embaixo, não vai acontecer nada com o Galo. E o Cruzeiro ainda sonha. O Galo... colocando já o Cruzeiro mirando a semifinal como o Corinthians. Não, o Cruzeiro no Brasileiro. Esse Cruzeiro e Galo que acontece hoje, Galo e Cruzeiro, é um jogo que interessa muito pro Cruzeiro e pro Galo pouco. Mais ou Embora menos, seja né? em casa e tudo mais. É. E no caso do Santos, é a mesma coisa. O Santos precisa ganhar desesperadamente, o Corinthians nem tanto. Eu acho que os dois mandantes precisam ganhar mais. Santos e Galo. Sem dúvida. Mais ou menos como o Botafogo e o Flamengo também. Até pela situação, eu acho que é diferente, porque o Botafogo tá meio confortávelzão. Tá lutando pela Libertadores. E o Galo tem a Sul-Americana, ele precisava pontuar rápido no Brasileiro Pra para se livrar. tentar jogar a Exato. Sul-Americana Enfim, igual. tudo bem, esquecendo as comparações. É um jogo muito importante Não, pro eu Santos. nem entendo, tanto mas a pro Corinthians. comparação é válida se o Galo não tivesse um jogo a menos, que dá um refresco. Agora, tem uma sequência brutal do Cruzeiro em cima dele. Entendeu? Né? A gente sabe como funciona a polarização. Galo, Cruzeiro, Grêmio, Inter. É duro. E o Galo Entendeu? foi destroçado pelo Cruzeiro na E o Copa do jogo Brasil em pros- 2 jogos. Né? E o jogo não foi uma vitória... Só uma correção, não foi o Wright, foi o Gullit que falou, tá? Ah, tá. Foi outro Muda a monstro. musiquinha, vai. Foi Ei, Gullit. Que foi outro monstro, né? Que fazer gol também. Né? Mas fala, continua. Então, e acho que o jogo pro Santos é desesperador, é uma decisão, cara. É uma decisão. Além do que, Santos e Corinthians não é um jogo normal. Não, Nunca foi. Ainda mais pro Santos, né? O lado do Santos sempre É. tá no final de Copa do Mundo. Exatamente. E se o Então- Fortaleza então ganha, vira um negócio ainda maior ainda. Então, mas pensa no se nada acontece. O Santos tem que ganhar um jogo, cara. O Santos tem que ganhar um clássico. Olha o time que o Santos tem, olha o investimento que tem, técnico novo. Entendeu? Não dá pra ficar
nessa coisa, puxa vida, não deu mais uma. Fica aí, não deu. Aí vai decidir com Fortaleza, aí entra o Si. Complica, né? Depois ele pega o Vitória, que também é confrontaço direto. Então ele vai pegar o Vitória, eu acho que até no Barradão esse jogo. No caso do Santos. No final de semana? Agora. Não, recebe o Vitória, na Vila. Ele tem essas duas partidas em casa para entrar no rebaixamento. Essas duas partidas. Clássico Ou e Vitória em casa. coloca ele numa situação. Porque depois, daqui a pouco, vai vir aquele triozinho que eu falei aqui. 2 vezes o Palmeiras e o Flamengo. O Santos pega numa sequência. Tá fácil ou não? Nossa Senhora. Pra pontuar? Bom, fácil estará o nosso cara a cara, ou não? Não. Não. Então vai. Ainda mais porque algumas figuronas estão fora. Neymar não tá, Garro não tá, Memphis não tá, certo? Hugo Souza não tá. Sim. Vamos lá. Brasão contra Felipe Longo. Não tem Não comparação. precisa nem Vai dizer. estrear o cara vai estrear. O cara vai estrear, nunca jogou, então a gente não faz a mínima ideia como vai ser o comportamento dele. Brasão, obviamente. Né? Só pra dizer, sempre quando tem cor a cara do Corinthians, Brasão. Mas quando for a cor do Corinthians tem que ser que cor? Amarelo, é isso? Azul, pode ser. Só não pode o verde. Então, Brasão? Amarelo. Brasão, né? Brasão. Mas você não tinha muita dúvida, hein? Igor Vinícius e Mateuzinho. Mateuzinho. Esse ano, então, nossa senhora. Mateuzinho. Vamos ver a cor que eu... Olha lá. Aí. Vamos ver agora. Azulzinho, né? Não foi... Ih, deu azar. Aí, Não, pode trocar isso daí que dá Não, certo. deixa bonito, vendo? verde, Aí, coisa esperança. Adonis Frias ou Choca? Vai ter que Vai trocar? senão- Claro que vai. Sempre trocou, não vai ser hoje que não vai trocar. Então tem que trocar a cor aí do Mateuzinho. Azul, sei lá. Qualquer cor que Qualquer vocês cor. quiserem. Olha lá, não. Rosa, Virou amarelo. amarelo, pode ser, tá bom. Fica amarelo pra tudo, entendi. Isso aí. Amarelo é o Tá valente, é o bom. Bom, Adonis Frias ou Choca? Eu gosto mais do Adonis Frias, eu gosto do jogador. Eu Agora também. que o Choca tenha se recuperado, mas eu prefiro o Adonis Frias. eu só vou no Choca se for pra dar confusão. Choca. Então, Choca. Universitários. Os universitários resolver. Não, eu vou no Choca também. Ah, é? Não, você foi? Nossa senhora. Não. Olha aí, tá Não, vendo? você tinha ido. Eu fui na Adonis. Não, eu só falei isso, não votei. Você é Choca? Choca. Então ganhou o Choca aqui. Incrível. Os caras não viram o Adonis Frias jogar, mas tudo bem. Por Bora. quê? Você votou em quem? Adonis Frias. É Põe bom o Choca. jogador? Muito bom jogador. Eu gosto também, mas o Choca merece, menino. Então eu vou mudar. Não muda não, já foi. Deixa o universitário. Já foi. Não, já eu mudei. Aí, eu votei no Adonis Frias E aí e, eu- e aí os universitários entrou em ação. Eliminaram o Adonis Frias lá. Não. E agora? Vocês votam. Eles falaram Adonis Frias, foi Isso, isso? foi. Então é Adonis Frias, pronto. Aí, Arnaldo. Isso, agora sim. Acertou. Luan Pérez e Gustavo Henrique. Prefiro o Gustavo Henrique. Gustavo. Gustavo Henrique. É o melhor zagueiro do Bom, Corinthians. bom duelo aí. É. Acho que é equilibrado. Gustavo Henrique. Escobar e Hugo. Levando em consideração que o Hugo pode jogar. Eu vou de Escobar. Escobar aí. Também, mas... Escobar. 5.6 a 5.3. Agora começa a ficar... Essa é uma comparação difícil. Essa é a porque única são jogadores- injusta, porque o Corinthians está no sistema de 3 zagueiros, tá? Então tá comparando um volante, que é bom, aliás, não é bom tempo só, ele é bom jogador, com o Angileri, que deve ser o terceiro zagueiro, tá? Por isso que a comparação fica tanto quanto estranha. Eu vou de Gabriel Bom Tempo. Eu também. Eu também. Mas pela posição, né? Eu gosto do Angelelli, vai. Gabriel Bom Tempo. Esse é bom também. João Schmidt ou Ranielli? É bom mesmo. Ai, cara. Eu acho bem parelho também. Ranielli. Eu acho o João Schmidt mais completo. Vou de João Ranieri. Schmidt. Eu vou no João Schmidt só para acionar os universitários. Ei! Olha. Quem tá votando? Quem tá votando, hein? O Ítalo? Universitários. Zé Rafael e Maicon. Puta, boa comparação Bom também. hein? Os dois não estão no Prime, né? Não, já não estão mais já e não passaram. vou voltar. Mas eu acho que o Maicon tá fazendo mais pelo Corinthians do que o Zé Rafael pelo Santos, por enquanto. O Zé teve o problema nas costas e tudo mais, né? Maicon pra mim. Eu vou ficar com o Maicon. Eu vou no Zé Rafael, massa. Zé Rafael. Claro que o Maicon. Aí, vamos fazer os universitários trabalharem. Maicon. Quem votou? Ítalo? O Massa.
O Massa, ele teve dois momentos, só parênteses rápidos, 2 momentos com 2 jogadores. O Zé Rafael, ele secou pro resto da vida, que era Bom Dia Zé Rafael e tal. Não, Bom Dia... Era isso? Bom Dia Zé Ele Rafael. tava jogando muito. Era o Homem de Ferro, aí ele nunca mais foi de ferro. E o Piquerez, ele acordou. É verdade. Feliz ano Ele novo. novo, o Piquerez, acordou o Piquerez. Virou um monstro. Esse é bom Era de também. Aras. Não, o que acordou o Piquerez, na verdade, foi Foi o a Tom sair Cruise. com o Cruz. Depois daquele olhar que ela deu pra ele. Exatamente. Se a Ana de Armas olha daquele jeito pra mim, Meu amigo. Então, eu fico quieto, não faço nada. Porque Deus me livre. Rollraiser e Bidon, aí é bom, hein? também, O Rollraiser do Estudiantes seria ele. Esse do Santos. Bidon fácil. O Bidon tá jogando Joga bem. com nome, o outro. É bom, Ou isso, boa ou comparação, aquilo. mas o Tá Bidon jogando. tá jogando mais. Nossa, seria Rollraiser e Garro, que aliás duelavam na Argentina. Sim. No posto de melhor meia do Meia de campeonato. campeonato, é isso aí. Então, portanto, Bidon. Bidon. Guilherme e Yuri Alberto. Yuri Alberto. Yuri Alberto. Aí Apesar da Vale- paçocada no jogo contra o Flamengo. sim. Que eu ainda Pô, Yuri Alberto. não me recuperei 100% dela. Não, né? Lautaro Dias Tem um e pouco de Guinegão. Gui. Guinegão. Guinegão. Lautaro, Tá Guinegão. começando a fazer alguma coisa. Olha, velho. no Del Valle Corinthians. jogava. Ele era do Del Valle, né? Era. Jogava bem. Esse é bom também. Dorival ou Voivoda? Então, mas aí Depois do Hendrick, o Guinegão é o melhor centroavante que o futebol brasileiro revelou. revelou. Que isso, e o Pedro? E o Vitor Roque? E o Não, aqui Vitor ele tá Roque? falando Não, de tô idadezinha falando de 18 agora, de anos, bebê, 17, né? bebê. Ué, o Vitor Roque tem quanto? pô. 20, já passou um pouco. Ah. Tá bom, então põe entre os Aliás, alguém fez. Eu precisava olhar, eu não fui confirmar, só vi um perfil colocando, talvez eu não deveria nem estar falando aqui sem checar. Mas que o Guinegão chegou a números de gols em 8 jogos que o Hendrick precisou, tipo, quase 20. Esses já os jogos dele e tal. Mas eu precisava checar, eu não chequei. Não, mas tá tudo bem. Tá, o Guinegão é excelente. Parece ser um bom jogador mesmo, assim. Voivoda ou Dorival? Embora o Dorival esteja suspenso, é isso? É, mas é. Né? Vamos fazer Vai jogar- preparação da semana. É, no banco vai ficar o filho dele, o Lucas Silvestre. Em particular, Dorival. Não, particular não. Eu voto para quem é melhor. Dorival. O Voivoda tá começando agora tudo no Santos, né? Então, é o Voivoda da história ou o Não, esse é Voivoda o de hoje? problema. É o Voivoda do Santos. É o O Dorival pra mim. Voivoda do Santos e o Dorival do Corinthians. É. Dorival. É Dorival Aí é pra mim também. Aí é Dorival. Eu gosto mais do Voivoda, mas. Não, pode votar. Já definiu aí, né? Vamos deixar pro universitário. Voivoda. Então eu vou no Voivoda só para os universitários entrarem em ação. 2 Dorival, 2 Voivoda. Que Voivoda. isso? É o Ítalo. Peraí, mas eu votei só... Eu sim, o Lucas Silvestre. Ó, a voz tá. que é isso, hein? Aí, ó. Não Gostei, personalidade. Aí, ó, só menina, deu aí, ó. Corinthians. que eu fiz, ó. É isso, personalidade. 7 Corinthians. Então, se não ganhar hoje... E ainda porque teve esse mandrake do Voivoda aí. Senão seria mais ainda. Tá bom, Muito pô. bem. Ô, Vessa, Tudo com... aliás, você perdeu essa nova decisão. Os árbitros estão lá em pré-temporada. tá fazendo mudou. Agora tem retiro. árbitros regionais nos clássicos. Hoje, pelo menos, né, vai ser A rodada. a rodada em si. Arbitragem paulista em Santos e Corinthians, arbitragem paulista Palmeiras. em Palmeiras e Bragantino, arbitragem carioca em Botafogo e Flamengo e assim por diante. mas qual é o intuito? Mudou o critério, não era esse, né? Até as confusões da semana passada. Hoje é o Flávio de Souza, o árbitro do clássico, Santos e Corinthians. Flávio de Souza. Flávio de Souza. Ele mesmo. O bicho pegou, o Ministério Público foi pra cima de André Sanches e do... Roberto Gavioli. que é... Ele é o gerente financeiro. Vamos lá. Às 11 horas da manhã teve uma coletiva. Dr. Roberto Concerino, promotor público do Ministério Público de São Paulo. E ele apresentou oficialmente a denúncia contra o ex-presidente André Sanches e o ex-gerente financeiro da gestão Andrés e que retornou recentemente, estava na sua função agora, atualmente, do Corinthians. E eles foram, então, denunciados pelo MP. Vou até ler aqui para não errar, por apropriação indébita agravada e continuada, falsidade de documento tributário e lavagem de dinheiro. Ação, claro, decorrente às investigações por uso dos cartões corporativos do Corinthians, por uso pessoal. Na visão do Ministério Público, se alguém usou, é porque também alguém deixou
utilizar. E esse alguém era remunerado para isso, tanto que está indo denunciado o gerente e não, por exemplo, o diretor financeiro, que é, na teoria, um abnegado, não tem um salário lá do Corinthians para ser diretor, é um conselheiro, normalmente esse tipo de diretoria. Então foi denunciado o funcionário em si. O Roberto de Gavioli acaba de ser afastado pelo Corinthians. O Corinthians, em nota oficial, já que ele tinha voltado para o clube para exercer a função de novo, o Corinthians falou, enquanto está rolando, se você foi denunciado, tá aí, essa é a nota oficial do Corinthians que confirma, então, o afastamento do seu funcionário enquanto estiver rolando todas essas investigações após a denúncia. O Roberto Gavioli, então, está afastado. E a outra consequência é que o Andrés, por conta própria, ele solicitou o seu afastamento do Conselho Deliberativo, onde ele é conselheiro vitalício do Corinthians, e também do CORE, o Conselho de Orientação, porque todo ex-presidente automaticamente faz parte do Conselho de Orientação do clube, e ele então fez esse pedido de afastamento por conta própria para não fazer parte de nenhum órgão fiscalizador do clube. Agora depende da justiça. A denúncia é uma coisa, se ela vai ser acatada pela justiça ou não, demora aí cerca de 10 a 15 dias normalmente para a justiça dar uma resposta. Pode até não ser acatada, mas se for, para que assim eles passariam a ser oficialmente investigados ali pela justiça. E o Ministério Público fala de vários gastos em relojoaria, nas viagens, e contabiliza com a atualização monetária, com juros e correções monetárias que inclusive a Justiça utiliza, que é um órgão específico ali, né, um elemento específico, IGPM, enfim, tem lá um específico, está dando agora, na visão do Ministério Público, R$480 mil em gastos com cartão de crédito só na gestão do Andrés, e esse é o pedido de ressarcimento por dano material. Só que o Ministério Público está entrando também pedindo 75% desse valor por dano moral com a torcida do Corinthians. E aí o dano moral ele é subjetivo, a justiça depois pode acatar ou não, caso a denúncia seja acatada, claro. Pede mais 75% desse valor. Como vai demorar um pouco, caso a justiça acate e tal, o que se fala é papo de 1 milhão, 1 milhão e 100, caso venha uma condenação no futuro, que teriam que ser devolvidos aí para os cofres do clube, tanto por dano material quanto também dano moral. E agora as investigações prosseguem, inclusive gestão de Duílio, gestão de Augusto, e o Ministério Público diz que não vai parar e que vai estar fazendo outras averiguações, tanto do cartão de crédito, fatura, quanto também das notas fiscais. E o torcedor aguarda, mas realmente é um dia, olha, 15 de outubro eu considero um dia muito importante aí, 15 de outubro de 25, porque para quem jamais imaginava que a Justiça ou o Ministério Público ou até os órgãos internos do clube poderiam fazer algo diante de um cara que sempre teve uma história muito grande, tão poderoso no Corinthians, me parece ser um dia muito importante para a torcida, para a instituição, por ser o André Sanches denunciado dessa maneira pelo Ministério Público. É um negócio chocante, né? As pessoas não estão... às vezes atirando para o que é, né? O cara está sendo acusado pelo Ministério Público de coisas muito graves. E estamos falando de uma figura, o Massa, para terminar rapidamente, que você vê como é o futebol brasileiro. Há 10 anos atrás, o André Sanches era a figura mais poderosa do futebol brasileiro, ao lado do Ricardo Teixeira. Inclusive com mais do se que aliou, isso, amigo do Ronaldo. O movimento do Ronaldo para ser presidente da CBF tinha o Andrés como braço direito. Na jogada. Né? Ele quase foi candidato a Foi presidente da CBF, ele foi chefe da delegação na Copa do Mundo. Não é uma figura qualquer. Não é uma figura opaca, não. É uma figura importante. De um clube importante, do momento importante daquele clube. É o momento mais importante da história desse clube, quando foi campeão do mundo, da Libertadores. Quando ele manteve o Tite, quando ele, sabe? Ele é um cara que... É o cara que deu as cartas do futebol brasileiro. Exatamente. Em momentos muito importantes, como, por exemplo, na dissolução do Clube dos 13, lá atrás. Perfeito. O Corinthians tem um estádio para a Copa. Foi uma figura... muito grandiosa. E é esse cara que está envolvido nesse rolo gigantesco do Corinthians. 480 mil parece pouco para quem arrecada 1 bilhão, né? Quase 2, né? 1 bilhão e tanto, 1 bilhão e 300. Então, só que é o seguinte, pensa bem, é quase R$500 milhão. Aí você vai juntar R$500 milhão com os ingressos que eram doados. Não sei quantos milhões.
mais não sei quantos milhões, é igual vazamento de piscina, meu irmão. É isso. Até achar aonde que vaza, a conta de água, bicho. Então, é inacreditável. Eita. Você não chega a uma dívida de 2,7 só Operando bem. operando Você bem. entende? Aí por isso que chegou nesse tamanho a dívida. Exatamente. É 400, é 500, é 300, é 200. Aí paga o cartão de crédito atrasado, e parcela e vem os isso. juros de cartão. Cara, pelo amor de Deus, isso é uma morte. Bom, aí você fiel, muitas informações aí do clássico Corinthians e Santos. Santos, o Corinthians já quer lá no Aquário, né? Na Arena dos Sardinhas. Então aí os caras fizeram cara a cara. A maioria do Corinthians ali só não concorda com. Eles escolheram o Vojvoda. O Vojvoda ganhou o quê, mano? Ganhou o quê de expressão? O cara só ganhou estadual, tá ligado? O Dorival ganhou Libertadores, Copa do Brasil e tal. Então, pra mim, o Dorival é mais técnico que o Vojvoda. O Vojvoda ainda tem que se provar em um time grande. Até hoje tá em time pequeno, né? Quando ele treinar um time grande, a gente vai ficar sabendo se ele é bom ou não, né? Treinar um Corinthians daqui uns, sei lá, alguns anos. Outro time grande, então. Mas, ataque ali, a gente tá bem servido em Guinegão e Roberto. E eu chutei, vai ser 2x1. 2 gols do Roberto, mano. 2 gols do Roberto. Tô colocando 2x1 porque é difícil a gente não tomar gol com essa zaga aí, apesar que Gustavo Henrique e Choca estão jogando bem, não sofreram gol no último jogo lá contra o Mirassol. Mas a gente sabe que a linha defensiva do Corinthians adora fazer umas lambanças, né, pra sofrer gol. Ainda mais ali com o Hugo na lateral esquerda, meu amigo. Eu não gosto desse Hugo nem a pau. A única coisa que dá pra dar um pouco mais de segurança é que a gente tem 3 zagueiros ali, então, né, pra dar uma cobertura. Ele chegou até a fazer um gol contra o Internacional, tava impedido lá, mas não, cara, é um lateral muito fraco mesmo, muito fraquinho. Vamos ver. Então comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até a próxima, tchau. Valeu, é nóis.